começar a nossa segunda semana de atividades aí, eu gostaria de dizer que eu estou com saudade de todos vocês, espero que todos estejam muito bem. E para essa segunda semana, nós vamos dar continuidade então nas atividades que eu havia enviado anteriormente. Eu vou reenviar essa segunda parte para vocês, tá? Lembrando que essas atividades foram as atividades realizadas anteriormente, foram enviadas para vocês aí durante o período aí do começo do isolamento, e que nós vamos então tem que terminar de discutir elas para não ficar nenhuma dúvida. Essa parte ela fica relacionada no nosso livro didático que nós estamos utilizando, na unidade 8, é lá no final do livro, que ele vai tratar sobre máquinas simples e máquinas térmicas. Ele vai trazer o conceito de máquinas, tudo bem? Então, olha só, ao longo da história, nós, seres humanos, utilizamos diversos equipamentos, diversas máquinas para facilitar o nosso dia a dia, para facilitar a nossa vida, para facilitar a forma como nós realizamos as nossas atividades, para ter uma redução do nosso esforço físico. Então, os homens primitivos, quando começa-se a história da socialização humana, começa-se a utilização de artefatos para facilitar isso. Então, utilização de pedras como armas, utilização de pedras como machados, como martelos, a descoberta da roda, o uso de planos inclinados para facilitar o deslocamento de materiais. Então, diversas máquinas foram construídas ao longo da nossa história para facilitar a nossa vida. Nós dividimos as máquinas em máquinas simples, máquinas compostas, okay? E máquinas complexas. Então, as máquinas simples são aquelas que elas têm apenas um tipo de movimento e todas elas vão ser utilizadas para potencializar a força aplicada. Ou seja, todas essas máquinas vão ser utilizadas para aumentar a força que eu estou utilizando. Como assim, Carlos? Pensa o seguinte, qual é a força que você precisa fazer para cortar alguma coisa? Só com as mãos. É uma força muito grande. Agora, se eu dou para você um machado, uma tesoura, uma lâmina, a força aplicada vai ser bem menor, o trabalho que você vai ter vai ser bem menor, tá? Então, olha só, ao longo da história, o homem procurou melhorar as condições de trabalho, principalmente no que se refere à redução do esforço físico. Para isso, utilizou inicialmente meios auxiliares que permitiam realizar os trabalhos de forma mais fácil, com menos gasto de energia. Esses primeiros meios foram a roda, o plano inclinado e a alavanca. Esses três aqui foram as primeiras máquinas que nós tivemos, tá? Comumente são chamadas, então, de máquinas simples. Olha só, o plano inclinado é quando eu tenho uma estrutura de inclinação. Isso favorece a nossa forma de deslocamento. Máquinas são ferramentas ou dispositivos que atuam modificando a força, tornando o trabalho, mudando a direção da força, ou ainda aumentando a velocidade de realização do trabalho. Imagina que para você transportar alguns objetos num plano, o esforço é maior do que no plano inclinado. Nossa, Carlos, mas não faz sentido, porque eu estou subindo. Imagina numa escada, imagina subir uma montanha. Se eu construir uma rampa, é muito mais fácil, tá? Máquinas simples, então, são instrumentos que servem para facilitar o nosso trabalho, como cortar, elevar, movimentar, apertar. Isso ocorre através da ampliação ou transmissão da força aplicada pelo homem. As máquinas simples são a roldana, já vamos falar sobre cada uma delas, plano inclinado, roda, eixo, parafuso, cunha e alavanca. Máquinas complexas são conjuntos de máquinas simples. Então, quando eu tenho várias máquinas simples juntas, eu formo uma máquina complexa ou composta, ok? Então, por exemplo, um carro. Um carro ele é formado por um sistema de várias engrenagens, sistemas de pistões, sistemas de parte elétrica, o motor funcionando de uma forma. Então, é um conjunto de várias dessas máquinas simples. Uma bicicleta. Na bicicleta, nós temos aí os pedais que vão facilitar o movimento. Esse pedal está associado a uma coroa, junto a uma corrente, a uma outra coroa que vai movimentar a roda. Então, você pedala no centro e você tem deslocamento na roda traseira. Tá? Toda a força de tração da bicicleta é na roda traseira. E essa movimentação ela vai acontecer porque eu tenho um sistema de engrenagens, um sistema de polias, as engrenagens funcionando ali entre o pedal e a coroa e o sistema de polia funcionando entre as duas correntes. Tudo bem? Vamos lá. As alavancas.
Imagine a seguinte situação: você precisa levantar um saco cheio de mantimentos. A massa total do saco é 120 quilos. Poucas pessoas conseguem e geralmente são aquelas que se preparam para isso. Entretanto, no decorrer da história, as pessoas muitas vezes tiveram que levantar pedras e objetos e não contavam com máquinas para auxiliá-la. Então, imagina a construção das grandes pirâmides do Egito, as construções das cidades antigas, das civilizações antigas, como o Império Romano, os egípcios, os persas, os fenícios, enfim, toda aquela galera que vocês já estudaram em história. Como que eles construíram todas aqueles monumentos, as cidades inteiras, sem guindastes? Hoje, qualquer construção grande que nós vamos fazer, nós utilizamos guindastes, nós utilizamos uma série de equipamentos. E antigamente era tudo manual. Então, o uso de alavancas foi essencial. A alavanca basicamente consiste em um ponto de apoio, em que eu vou ter um ponto de apoio, um bastão, e aí eu vou aplicar a força aqui na minha alavanca e eu vou ter um resultado no sentido oposto aqui. A força aplicada na minha alavanca é bem menor para eu conseguir levantar esse material do que se eu fosse levantar ele na vertical. Arquimedes, há mais de 200 anos antes de Cristo, ele encontrou esse método e ele chamou de alavanca. Tá? Ele diz o seguinte: me dê uma alavanca e eu moverei o mundo. Ou seja, por meio de uma alavanca, dependendo de como eu instalo o meu sistema de alavanca, eu consigo deslocar, eu consigo erguer qualquer material. Tudo bem? Uma alavanca é uma barra rígida, como eu disse, um bastão, que pode girar em torno de um ponto de apoio, que ele possa ser movimentado aqui nesse ponto de apoio. O pé de cabra é um artefato que nós utilizamos hoje, uma ferramenta que nós utilizamos hoje, que ele funciona como uma alavanca. Ele tem um formato com os dentinhos, então nós fixamos o dentinho e conforme a gente aplica a força, ele vai dar como resultante. Eu abrir algo com um pé de cabra é muito mais fácil do que eu abrir algo sem. Okay? Uma alavanca possibilita a elevação de corpos pesados de modo mais conveniente. Toda alavanca possui essa barra sólida, esse bastão, um ponto de apoio, tá? E aí eu vou ter o local aonde eu vou aplicar a minha força. Como você poderia, com o auxílio de uma alavanca, levantar um saco de 120 quilos, fazendo uma força equivalente ao que faria para levantar um saco de 20 quilos de arroz? Em outras palavras, como levantar uma massa com um peso 6 vezes maior que a outra, fazendo a mesma força do que foi feita? Simples, com a alavanca. É só o distanciar o ponto de apoio do objeto. Tá? Então, olha só, aqui eu vou ter o ponto de apoio. Quanto maior for essa relação aqui, maior vai ser a minha força aplicada. Então, se eu coloco uma alavanca com essa distância menor e essa distância maior, aqui, a força aplicada vai ser muito, muito, muito menor, vai ser proporcional. Tá? Essa distância aqui é proporcional a essa distância com o aumento da força que eu vou ter. Quanto mais próximo o ponto de apoio está do objeto, menor é a força que eu preciso fazer. Okay? Tipos de alavancas. Eu tenho 3 tipos de alavancas. Eu tenho as alavancas que são interfixas, as interpotentes e a interresistente. Para isso, a gente precisa entender o seguinte: a força resistente é a força que queremos equilibrar. No exemplo acima, é o peso do saco de mantimentos. Então, a força resistente no nosso exemplo vai ser a força que vai ser resultada aqui no meu objeto. E a força potente é a força que sustentará a resistência, ou seja, é a força que eu estou fazendo para movimentar esse objeto. Vamos lá. Numa alavanca interfixa, o ponto de apoio está entre a aplicação da força potente e a aplicação da força resultante. Tá? A tesoura, por exemplo, é um exemplo de alavanca interfixa, porque eu tenho um ponto de apoio aqui, que é o meu ponto de junção da tesoura, eu vou fazer a força nas hastes da tesoura, e aí lá nas minhas lâminas, elas vão dar o meu resultado, ok? Eu tenho esse ponto aqui, ela fica na metade. As interpotentes é quando a aplicação da força está entre a aplicação da força resistente e o ponto de apoio. Por exemplo, um cortador de unha. Se nós pensarmos em um cortador de unha, a forma aonde eu faço a força é muito próxima do local onde eu quero a minha força resultante. E as interresistentes é quando a aplicação da força resistente está entre a aplicação da força e o ponto de apoio. Então, é onde eu coloco é onde eu coloco a força inversa, mais longe, mais distante. É o caso do abridor de garrafas, o abridor de latas.
Beleza? Alavancas são utilizadas para aumentar a força aplicada aí para movimentar, levantar objetos, ou no nosso caso aqui, todas essas três estruturas aqui, elas são máquinas, apesar de serem máquinas simples à base de alavanca, eu tenho outras máquinas simples. Por exemplo, na tesoura eu também tenho a cunha, no cortador de unha eu tenho a cunha, que nós vamos falar já já, e no abridor de garrafa de latas nós também temos a cunha, tá? Plano inclinado. Imagine que você está carregando um monte de livros e tem de levá-los para uma sala no andar de cima. Para isso, você vai optar por utilizar uma de duas rampas. A primeira é bem inclinada, ou seja, ela é bem íngreme. E a outra é uma inclinação mais suave. Qual rampa você escolheria? Se você quiser fazer menos esforço, provavelmente você não teria dúvidas e escolher a mais suave. Planos inclinados facilitam muito o levantamento de peso. Quanto menor a inclinação, menor a força. Tá? Se nós pensarmos assim, em estabelecimentos públicos existe uma lei de acessibilidade que diz que precisa ter acesso a cadeirantes. Então, ou eles precisam colocar elevadores, ou eles precisam colocar rampas acessíveis. Essas rampas, elas não podem ser muito inclinadas. Se vocês observarem bancos que ficam numa altura acima do nível da calçada, normalmente ele tem ali 5, 6 degraus de escada. Só que a rampa é muito maior. E aí você pensa assim, nossa, mas pela rampa anda muito mais. Sim, só que a rampa ela não pode ser tão inclinada quanto a escada, porque senão um cadeirante não conseguiria subir. E se alguém fosse tentar ajudá-lo a subir, a força necessária seria muito grande, o esforço seria muito maior. Então, planos inclinados, quanto menor a inclinação, mais suave vai ser, menos força eu vou ter que fazer. Só que em contrapartida, quanto menor a inclinação, maior tem que ser essa minha rampa. Tudo bem? O plano inclinado é possivelmente a máquina simples mais antiga do mundo. Animais e homens pré-históricos já utilizavam planos inclinados naturais das encostas das montanhas para escalá-las. É muito mais fácil trilhar um caminho que não seja tão íngreme, tá? E aí eu tenho três tipos de plano inclinado. A rampa, que é o nosso plano inclinado tradicional, que a gente utiliza para movimentação. A cunha, que é um plano inclinado em formato triangular, que nós utilizamos para cortar. Então, todos os objetos cortantes eu tenho cunha, tá? Então, cunha eu tenho facas, machados, tesouras no cortador de unha. Então, é um formato triangular. Se você observar a lâmina de uma faca, você vai ver que a faca ela tem essa construção aqui, ela é bem mais fina na parte do corte. Então, eu tenho dois planos inclinados. E eu tenho o parafuso, que é uma junção de plano inclinado. Aqui. Se você observar um parafuso, ele vai subindo em espiral. É um plano inclinado. E aí, quando a gente aplica força nesse parafuso aqui, a força necessária para eu colocar esse parafuso é bem menor que se eu tivesse que colocar ele no plano, sem esse plano inclinado, ok? Tanto é que um parafuso, você consegue, utilizando uma chave, fazer ele entrar no local. Se ele não é um parafuso, se ele é um prego, você precisa utilizar um martelo para forçar a entrada dele. Beleza? A roda. A roda foi uma descoberta muito importante. A roda ela moldou o futuro da humanidade. Porque a partir da descoberta da roda, foi possível outras descobertas, como, por exemplo, a invenção do carro, da bicicleta, a invenção de polias, a invenção de engrenagens, a invenção de sistemas onde eu tenho esferas como para facilitar o deslocamento. Então, a roda ela provavelmente é uma das descobertas mais importantes aí da nossa humanidade, precursoras das nossas tecnologias. Possivelmente ela surgiu quando o homem ele precisou deslocar objetos por grandes distâncias e a força física não estava sendo suficiente. Tá? Hoje a gente não consegue imaginar um mundo sem rodas. Eu acho que tudo que a gente utiliza usa o sistema de engrenagem, sistema de polias, a própria roda. Tá? Muitas coisas que conhecemos deixariam simplesmente de existir se não fosse a roda. Então, polias são quando eu tenho mecanismos de transmissões fixos ao eixo de uma máquina ou motor. É o que eu falei que é o que acontece na bicicleta. Então, as polias eu tenho duas engrenagenzinhas aqui, duas rodas ligadas por uma correia, e ela vai fazer a transferência de uma para outra. Se o diâmetro das polias for igual, ela vai transmitir o movimento com a mesma velocidade. Isso é, o mesmo número de rotação por minuto. Se as polias tiverem diâmetros diferentes, elas vão alterar esse movimento e a velocidade, e o número de rotação por minuto. A polia que é propulsora chama-se polia motora e a outra é chamada de polia movida. Numa bicicleta, nós temos aqui a coroa, né, e aí a catracazinha aqui de marchas. Uma bicicleta de marchas,
Quando eu altero a marcha da bicicleta para uma marcha mais leve, uma marcha mais pesada, o que acontece é uma troca dessa correia, tá? Então, em uma bicicleta de marcha, eu tenho essa alteração aqui nas velocidades aqui de rotação entre a minha coroa e a catracazinha de trás. Roldanas é outra evolução da roda, que permitiu o desenvolvimento de vários mecanismos. A roldana é uma roda em que na borda tem um sulco, ou seja, tem um buraquinho, um eixo, certo? Por onde eu vou conseguir colocar uma corda, por exemplo, para fazer a movimentação de materiais, ok? As roldanas, elas também reduzem a força aplicada. Eu tenho a roldana fixa, quando ela está num ponto fixo, e eu tenho a roldana móvel, que ela vai se movimentar junto com a carga. Tudo bem? Nós utilizamos sistemas de roldanas, por exemplo, em guindastes, em elevadores, em sistemas de balança, beleza? E as engrenagens, elas são como se fossem as roldanas, só que elas são rodas dentadas, ou seja, elas possuem esses dentinhos aqui, que se encaixam uma nas outras e vão transferir o movimento de uma para outra. Beleza? Então, só para a gente revisar, nós falamos hoje então sobre máquinas simples. Na próxima aula, nós vamos falar sobre máquinas compostas e sobre máquinas térmicas e como que isso altera a nossa dinâmica do dia a dia. Beleza? Então, nessa aula de hoje, nós falamos sobre a alavanca, sobre o plano inclinado e sobre a roda. Beleza? Qualquer dúvida, só perguntar. Eu vou deixar algumas atividades para serem respondidas no Classroom e essas atividades aqui eram aquelas que eram para já estarem feitas. Vocês vão me entregar quando nós voltarmos às aulas. Tudo bem? Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima!